Na década de 70, vários submarinos nucleares da Marinha dos Estados Unidos, quando estavam em mar aberto, sofreram danos estranhos. Seus sonares pararam de funcionar e essas enormes embarcações foram simplesmente afetadas. Os submarinos tiveram que retornar à base para reparar esses danos que foram caros. Os militares ficaram chocados. Parecia que eles foram atacados por algum inimigo invisível com uma arma desconhecida. Nenhum dos submarinos conseguiu detectá-lo. Mesmo assim, os sonares estavam com defeito. Como isso é possível? Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao canal Top Animais Hoje. Aqui você vai explorar muitas curiosidades do reino animal. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E me fala aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Ao inspecionar o submarino, as pessoas encontraram marcas estranhas. Era como se alguém com pequenos dentes arrancasse uma parte do sonar, que tinha muita durabilidade e poderia suportar a pressão colossal subaquática, mas não conseguia lidar com uma arma desconhecida. Aproximadamente 10 anos depois, cerca de 30 outros submarinos foram danificados, e novamente eles encontraram essas marcas estranhas, que pareciam ter sido feitas por dentes minúsculos. Em 1991, cabos subaquáticos no Golfo do México foram danificados. Esses não são como os cabos que estamos acostumados a ver em terra. Eles são incrivelmente duráveis e sua cobertura é difícil de cortar ou furar, até mesmo com a faca mais afiada possível. Precisamos disso para que os animais que colidem com os cabos não nos deixem sem conexão à internet, mas ainda assim alguém conseguiu mordê-los. Não, sério, basta olhar para esses buracos. É como se um monstro invisível com as mandíbulas mais fortes do planeta e dentes fortíssimos se escondessem em algum lugar debaixo d'água. E esse monstro simplesmente odeia cabos, submarinos e tudo que as pessoas baixam até o fundo do oceano. Quem é esse Pokémon? Então conheça o tubarão charuto. Ele vive em águas quentes e não parece muito amigável e se alimenta mordendo pedaços de sua presa. E eu não estou brincando. Sua boca é circulada por lábios setoriais. Graças a esta anatomia, é assim que esse tubarão se alimenta. Que coisa, é estranho chamar uma criatura tão pequena de tubarão quando ela dificilmente atinge no máximo 50 centímetros de comprimento. De qualquer forma, graças a esses lábios setoriais, o tubarão gruda na presa e põe seus dentes para trabalhar. Os dentes superiores parecem bastante comuns, mas os inferiores são interligados e parecem uma serra. Você já consegue adivinhar por quê? Sim! Esse peixe assustador literalmente corta um pedaço de carne, deixando para trás uma ferida de cerca de 72 centímetros de profundidade e 5 centímetros de diâmetro. Isso depende, é claro, do tamanho do tubarão e da sua presa. Mas o fato é que, depois de dar uma mordida, o tubarão charuto imediatamente sai nadando como se nada tivesse acontecido. Não é de se admirar que os submarinos nem tenham percebido que alguém estava se aproximando. Esse peixe ganha velocidade muito rapidamente e todo o processo para sua alimentação pode levar apenas alguns segundos. Mas não foi isso que mais surpreendeu. O tubarão charuto come de tudo, literalmente de tudo. De atum, arraias, golfinhos, lulas, peixes menores, até acidentalmente comem focas, bem como os outros tubarões e até mesmo baleias. Orcas parecem uma boa opção para eles também. O grande tubarão branco que aterroriza o oceano? Eles vão comer como se fosse um lanche entre o almoço e o jantar. Os predadores do oceano não podem fazer nada contra essas pequenas criaturas. Mas o que você pode fazer quando eles são tão rápidos? Além disso, eles costumam caçar em grupo. E sim, um ser humano que entrar no território dos tubarões charutos também terá dificuldades. Foram registrados casos desses tubarões atacando humanos usando a mesma técnica de caça deles. É claro que perder um pedaço de si mesmo não é a sensação mais agradável. Mas, por outro lado, esses tubarões nunca o comerão por inteiro, apenas um pedacinho de carne. Aqui está a prova que eles não são tão perigosos. Você vê agora? Bem, vamos nadar. Mas esses tubarões não são tão fáceis de detectar, não apenas por causa de sua velocidade, embora certamente seja um fator. Olhe mais de perto, eles parecem estranhos, certo? Especialmente esta gola escura que os envolve. A parte da frente parece muito pequena e a parte de trás parece grande. O problema é que a parte traseira brilha. Além disso, é bastante brilhante e o objetivo desse brilho é para confundir a sua presa. Vou explicar como funciona agora. Na maioria das vezes, o possível almoço de um tubarão charuto nada em algum lugar profundo. E quando estiver olhando para cima, a sua presa vê o céu através da água. É muito fácil distinguir silhuetas escuras contra um fundo claro. Mas se uma parte do tubarão brilhar,
A presa vai confundir uma pequena cabeça com um peixe inteiro. Já mencionei que os tubarões charutos caçam em grupos? Então, alguns peixes como atum olham para cima e veem um cardume inteiro de peixes pequenos. Coisa boa, assim pensa o atum. Agora estou prestes a fazer um lanche. E ele nem imagina que será ele que vai virar lanche e muito rapidamente. Você não percebeu isso chegando? Mas por que diabos os tubarões charutos estão atacando submarinos? Quero dizer, é muito difícil confundir essa coisa gigante com uma baleia, por exemplo. Bem, isso pode até ser quando você conhece as diferenças exatas entre os dois. Mas no oceano, tudo parece um pouco diferente. E esses peixes estão sempre prontos para caçar literalmente qualquer coisa. E eles realmente não se importam com o quão delicioso seu almoço parece. Até os cabos são bons o suficiente para eles. E não são apenas pequenos tubarões que confundem baleias com submarinos. As pessoas também ficam confusas. Durante as guerras mundiais, até que sonares avançados fossem inventados, os militares frequentemente confundiam mamíferos gigantes com embarcações inimigas. Existem até documentos desclassificados que descrevem as diferenças entre criaturas marinhas e submarinos em detalhes e com ilustrações. Tudo parece bastante simples. O submarino se move com menos suavidade e deixa manchas de óleo para trás. Mas quando você observa do ar, talvez você não consiga notar esses detalhes. A baleia, quando era confundida com o submarino, já estava condenada. Porém, do ponto de vista militar, era muito pior confundir o submarino com a baleia e deixá-lo escapar. Ainda bem que hoje as pessoas não têm esses problemas. Aprendemos até como manter nossos submarinos protegidos dos tubarões charutos, instalando um escudo de fibra de vidro sobre o equipamento do sonar. É bem caro, porém, já que estamos falando de navios de guerra, é difícil encontrar os números exatos, mas pense nisso. Por um lado, temos um submarino nuclear gigante, um milagre da engenharia, e é uma embarcação que é capaz de chegar ao fundo do oceano e acabar com os alvos mais perigosos. Por outro lado, temos um peixe que mal chega a 49 centímetros de comprimento e este peixe pode mordê-lo facilmente. Claro, as criaturas do mar estão em guerra com os humanos há muito tempo. A história de nosso confronto provavelmente começa no momento em que a humanidade se aventurou pela primeira vez na água. E eu não estou falando de casos isolados de ataques a alguns pescadores. Criaturas enormes já afundaram navios inteiros. Você provavelmente já ouviu pelo menos algumas lendas, mas algumas delas são verdadeiras. Em 20 de novembro de 1820, no Oceano Pacífico, um enorme cachalote afundou um baleeiro americano Essex. Esta notícia chocou tanto o mundo baleeiro que inspirou Herman Melville a escrever o romance Moby Dick. E você sabe, na verdade, pode-se entender esse cachalote. Poucos gostariam de ser caçados e não foi difícil afundar o navio. De acordo com as informações que encontrei, o Essex era um navio velho que era movido a vela. Não admira que o cachalote tenha conseguido quebrar com seu nariz, como se estivesse quebrando uma casca de ovo. Quando seu navio de maneira está sendo atacado por algo muito furioso, pesando 50 toneladas, não há necessidade de adivinhar o que aconteceria. Cerca de 30 anos depois, outro navio, Anne Alexander, foi abauroado e afundado por um cachalote. Era também um navio de madeira com baleeiros a bordo. As baleias não parecem gostar de ser atacadas por arpões. E os ataques de lulas gigantes? Essa é uma clássica história de terror marinheiro, não muito longe do que realmente aconteceu uma vez. Quer dizer, é improvável que as baleias já tenham compartilhado o oceano com o Kraken dos Piratas do Caribe. Mas isso não impede que as lulas gigantes ataquem os navios. Acredita-se que o navio Ville de Paris tenha afundado em 1782 como resultado desse ataque. No entanto, isso foi há muito tempo. As pessoas podem ter inventado sobre alguns eventos. Em 1874, o navio Pearl foi afundado por uma enorme lula ou polvo. Testemunhas descreveram que seus tentáculos eram tão grossos quanto madeira. Pelo menos, espero que não seja como maneira de baobá. Em 2003, uma lula se agarrou a um iate. Felizmente, assim que o capitão parou o barco, o monstro imediatamente perdeu o interesse nele. Sabe, quando eu era criança, sempre pensei que as criaturas mais perigosas do oceano eram os tubarões gigantes que devoravam homens, tipo do filme O Tubarão. Mas parece que você deveria realmente ter medo de cachalotes, lulas enormes, polvos agressivos e tubarões charutos. Só se você estiver em um submarino, é claro. Mas os clássicos tubarões grandes também ameaçam as pessoas hoje em dia. Portanto, caso você esteja sentado e assistindo a este vídeo, você estará em perigo. Os tubarões são animais muito curiosos que também sabem muito sobre caça. Ao rastrear suas presas, eles geralmente navegam usando campos eletromagnéticos
e você sabe o que pode confundi-los: cabos subaquáticos para a internet. Um tubarão inexperiente irá facilmente confundi-lo com uma presa em potencial. Bem, se ele não quer comer um cabo, ficará feliz em verificar que tipo de coisa aquilo é. Lembra-se quando mencionei animais que mordem coisas para aprender mais sobre elas? Portanto, se a sua internet cair de repente, não fique bravo com seu provedor. Talvez um tubarão esteja mastigando um cabo agora. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho de notificações para ser avisado assim que postarmos vídeo novo. Deixe também o seu like e a sua opinião sobre os tubarões charutos aqui abaixo. Até mais!